O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, tem causado crise, pânico, ansiedade, divisão, desespero, medo e mortes em todo o mundo. Os órgãos governamentais estão correndo contra o tempo na busca de uma solução para amenizar ou talvez acabar com o estrago causado por essa pandemia. Mas existe um vírus que é mais letal do que o Covid-19. E em relação a esse, não estamos vendo tanta preocupação assim. Eu estou falando do vírus chamado pecado. Esse vírus tem se proliferado de geração em geração, desde o início da humanidade. E não há ciência, não há médico, não há governo, muito menos religião que possa resolver de vez esse problema. O cenário atual é de total crise. Crise econômica, política, social, moral, mas o pior de tudo é que estamos vivendo um momento de total crise espiritual. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Os sintomas causados pelo pecado vírus são muitos, mas o resultado dele é único: morte. E não é apenas a morte do corpo, mas a morte eterna, o inferno, o lago de fogo. Isso não te preocupa? Isso não te incomoda? Isso não te comove? Deus é santo e está irado com o pecado. Ele está irado com o aborto, a idolatria, a imoralidade, a cobiça, a corrupção, a blasfêmia e principalmente com os falsos profetas e os falsos cristãos que estão no meio da igreja. O que o coronavírus pode causar é insignificante em relação ao que o pecado causa. E a única forma de combater esse mal, esse vírus que é o pecado, é através da fé. Da fé no sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos atender às recomendações das autoridades públicas. Precisamos sim clamar a Deus por misericórdia para que essa praga maldita saia de nosso meio. Mas precisamos principalmente nos arrependermos e nos convertermos de todo o coração ao Senhor nosso Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus tenha misericórdia das nações, que Deus tenha misericórdia de nós. Maranata.